Olá, caros alunos, espero que estejam todos bem, né? Depois de estudarmos dolo e culpa, nós verificamos também sobre o crime pré-doloso, que é a junção desse dolo e dessa culpa. Posteriormente, verificamos sobre o erro de tipo e hoje nós vamos falar sobre o inter criminis, né? Essa parte, o inter criminis ou o caminho do crime, né? E vamos ver várias conceitos também referente a esse crime, tá? Inter criminis é o itinerário do crime, isto é, o caminho que o crime percorre ou tem a percorrer. Em suma, uma tradução não literal, e portanto aí nós vamos verificar que é a mais adequada, podemos referir-se ao inter criminis apenas na fases do crime, etapas do crime ou ainda estágios do crime. O crime pode possuir até 5 fases, tá? Vale reiterar que nem todo crime passará necessariamente aí por todas essas fases, razão pela qual nós afirmamos que o crime ele pode possuir até 5 fases. São elas quais? Né? A cogitação, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento, né? Passamos então a análise de cada uma dessas fases aí. Outro detalhe que eu quero antes de adentrar nesse contexto, uma observação bem plausível, é que é o seguinte, para determinados examinadores, o crime existe 2 fases, a fase interna, né, nesse contexto, e a fase externa. A fase interna ela vai englobar aí a cogitação, na fase externa seria a preparação, a execução e a consumação, né, nesse contexto, e esse exaurimento não constitui fase do inter criminis. Então ficaria em 4 fases para Kleber Masson. Já para Fábio Roque, ele vem e elenca que é cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento, né? Tá bom? Então vamos sacar a análise de cada uma delas. Cogitação é uma fase interna, não exteriorizada. É a ideação do crime, né? E ocorre na mente do pretenso criminoso aí, que possui a vontade de praticar essa infração penal que nós já vimos, né? Essa vontade, se ela não for exteriorizada, será indiferente até então para esse direito penal aí, tá? E nós devemos recordar que o direito penal se presta ao quê? A essa tutela subsidiária de bens jurídicos, né? E em seu âmbito aí interno. As pessoas podem, até nesse contexto, alimentar más inclinações, pensamentos perversos aí, que é os que mais têm, ideias macabras, né? Orquestrar também planos criminosos, diabólicos e etc. Enquanto as tais cogitações não forem exteriorizadas, não há razão para até então deflagrar uma persecução penal, né, sendo absolutamente indiferente aí ao direito penal, tá? A cogitação, né, essa cogitação não se pune. E é também o que? É essa ideia da não exteriorização, né, do agente. O crime estará consumado quando existir vontade de exteriorizar, né? É o que ocorre, por exemplo, em crimes como a associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, que se consuma com vínculos de vontade entre os agentes, ainda que não tenham praticado outro crime. Registra-se, senhores, por sinal, que essa cogitação não se confunde com a premeditação, né? Cogitação, como nós já mencionamos, é o que? É a vontade não exteriorizada. Ao passo que nós vamos entender que essa
premeditação corresponde ao planejamento articulado dessa conduta criminosa. A cogitação se concretiza em 3 momentos distintos, que nós verificaremos aqui, que é a idealização, a deliberação e também a resolução, né? Para que nós entendamos, para que nós coadunamos e concatenamos os atos, nós vamos entender que essa idealização trata-se de um momento em que a pessoa ela tem essa ideia de cometer o crime. E a deliberação já é o que? Nessa fase, o sujeito ele mensura os benefícios e também os malefícios, possivelmente aí advindos de quê? De um comportamento criminoso, tá? A resolução, o sujeito decide pela prática do crime. Então nós vimos aqui, dentro dessa primeira fase aqui, né, dentro dessa primeira etapa do crime, a cogitação, né, que essa cogitação é uma fase interna, tá? Não exteriorizada, é a ideia, essa ideação que ocorre lá na mente desse pretenso criminoso, né? Igualmente todos nós sabemos, podemos ter, quando você fala que deseja até o mal de matar alguém. Então, nesse contexto, nós vimos que está na fase interna, orquestrada e os planos criminosos, tá certo? Cogitação não se pune, essa vontade não exteriorizada. Se eu perguntar em fase de prova, se pune essa cogitação, não, tá? Nós vamos entender que essa cogitação, ela vai, a partir do momento que ela se consuma com vínculo de vontade entre os agentes, ainda que não tenham praticado outro crime, tá? A cogitação não se confunde com a premeditação, como eu disse aqui. E agora passaremos a falar sobre a preparação, tá? Preparação. Então, como nós estamos vendo, preparação. A preparação é a segunda fase desse intercrime, né? Já tem o início e a materialização dessa vontade do sujeito, né? Então, ele começa a materializar essa mente criminosa. É o início da fase externa do crime, como nós vimos. Também os atos de execução, a consumação e o exaurimento aqui, que são as fases externas, conhecida pela expressão conatos remotos, né? Para que possamos realmente aí falar em atos preparatórios, é imprescindível que tenhamos a exteriorização da vontade do agente, né, refletida nessa prática dos atos materiais. Exemplo, ele compra a arma em relação ao homicídio, que é a aquisição também do veículo a ser empregado no crime de roubo. A obtenção do local também para o cativeiro no crime de extorsão, mediante sequestro, ou instrumento para destruir obstáculo, a subtração, tal, nesse contexto no crime de furto. Então nós vimos aqui a comprar arma em relação ao crime de homicídio, a aquisição do veículo para o crime de roubo, a obtenção do local aí do crime para extorsão mediante sequestro e também os instrumentos para destruir o obstáculo dessa subtração do crime de furto. Então são exemplos que vai se tratando em relação a essa preparação. E aí, em regra, os atos preparatórios já são puníveis, tá? Esses atos preparatórios, eles são impuníveis aqui até então, tá? Por que eu estou dizendo que eles são impuníveis? Porque, de um modo geral, apenas se inicia essa punição a partir dos atos da execução, né? Conforme está lá elencada no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que é a tentativa, que trata desse instituto aí, trazido pelo Código Penal, tá certo? Então, particularmente, essa preparação, ela ainda é impunível, tá? Porque só se começa a partir da execução, né? E o legislador, ele considera alguns atos preparatórios tão gravosos que já os considera crime autônomo. Por isso que eu falei punível, que tem situações que eles serão realmente puníveis, tá? Então, nessa situação, os atos preparatórios aqui de um crime, eles podem caracterizar
uma consumação de outro crime, entendeste? Exemplo muito conhecido aqui, a aquisição da arma em relação ao crime de homicídio é meramente ato preparatório, razão pela qual não se poderá punir o crime de homicídio. Aí, né, nós vamos entender, todavia, se o agente ele não possui uma autorização para portar tal arma, estaremos aí diante de um crime de porte ilegal de arma de fogo, artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, né, de 93. Então, o que eu estou querendo dizer? É que, por isso que eu disse que ele é impunível em certas situações e determinada situação ele é punível. Outro exemplo também muito empregado na doutrina, ela vai dizer respeito ao crime de petrechos para falsificação de moeda. São também atos preparatórios de crime de moeda falsa, né? Artigo 289 do Código Penal, mas já são considerados crime autônomo, né? Nos termos do artigo 291 do Código Penal. Então, se eu te pergunto em uma prova, né? Dado o enunciado, os atos preparatórios são puníveis? São impuníveis? Depende. Se ele caracterizar um crime autônomo, automaticamente ele será punível. Então, ele traz essas duas linhas de raciocínio. Então, se eu perguntar em linhas gerais, em regra, são impuníveis. Mas se ele ele caracteriza um crime autônomo, automaticamente ele será punido. Tá certo? Tá certo? Esses crimes que constituem os atos preparatórios de crimes mais graves são chamados em sede doutrinária aí de crimes de obstáculo. É bom esclarecer também, senhores, que a lei de terrorismo, a lei 13.260 de 2016, ela estabeleceu uma exceção à ideia de que os atos preparatórios são impuníveis também, consoante lá no disposto do artigo 5º dessa referida lei de terrorismo. O artigo 5º diz assim: realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal direito, a pena é correspondente ao delito consumado, diminuída de 1/4 até a metade. Trata-se de expressa criminalização de atos preparatórios. Então, ressalto mais uma vez que se constitui crimes autônomos dentro dessas circunstâncias a qual foi elencada aqui, será punido os atos preparatórios. Mas, em regra, os atos preparatórios não são puníveis, tá certo? Se caracterizar crime autônomo, punível. Se não caracterizar, são impuníveis, tá certo? Em sede doutrinária, nós também vamos verificar uma possível afronta ao princípio da proporcionalidade. Em sentido contrário, nós vamos entender e argumenta-se até então que o legislador aqui, para uma modalidade de crime tão grave, exige aí uma reprimenda penal com toda certeza, igualmente mais recrudescida, antecipando-se a punição para evitar consequências deletérias nesse contexto, tá certo? E aí, senhores, né, nesse contexto aqui, nós vamos vendo e se esgota aqui a fase da execução. Nós vimos primeira fase, cogitação, que é impunível, né? Se eu só penso, eu tenho a ideação, não é punível. Na preparação eu vi que tem duas vertentes. Poderá ser punível a fase dessa preparação? Você vai falar, depende. Porque se for uma questão dissertativa, você poderá argumentar dizendo se ela caracterizar crime autônomo, automaticamente ela se torna punível. Mas, em regra, ela é impunível no contexto aqui, tá certo? Só é a fase da execução que será punível, tá certo? E aí passamos para essa terceira fase, a fase da execução, né? Fase da execução ou também considerada a fase dos atos executórios, né? Diz respeito aqui no momento em que a conduta ela passa o quê? Ser exteriorizada. E aí inicia-se a agressão a esse bem jurídico que se pretendia tutelar, né? Por meio da realização do núcleo do tipo aqui, isto é, do verbo da conduta criminosa. Desse modo,
A título de exemplo, inicia-se a execução do homicídio quando se efetuam-se aí os disparos, ou furto aí quando se inicia a subtração dessa coisa móvel. E aí a regra em nosso ordenamento jurídico é a de quê? De que a punição da conduta se inicia nessa fase de execução, né? Essa é a regra, encontra-se esculpida aí no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, né? Quando menciona o início da execução, é o ponto, esse ponto, podemos dizer, macro, nefrálgico aí, para se definir a tentativa, né? E aí, nós vamos verificar que os atos executórios, para que sejam considerados como tais, eles devem ser inidôneos, né? Idôneos e inequívocos, né? Não tem a ver dúvida. O ato inidôneo, né, é aquele que tem aptidão para produzir o resultado. Se a tentativa ela for inidônea, isto é o que? Incapaz da produção desse resultado aí, né? Esse resultado pretendido, estaremos diante aí de um crime impossível que não pode ser punido. Seria o exemplo aqui em que alguém ele tenta matar outra pessoa, né, empregando aí uma arma de brinquedo ou ministrando até mesmo uma dose de substância inofensiva no lugar da substância venenosa aí, tá certo? Ato inequívoco ocorre aí quando não há dúvida de que a sua prática destinava-se à consumação do crime, né? A dúvida haverá de militar sempre em benefício do réu, né, nesse contexto, e desse modo, se essa exteriorização dessa conduta, né, trouxer dúvida em relação à sua destinação na prática da infração penal, não teremos um ato aí inequívoco, razão pela qual não podemos aqui deixar de falar em início dos atos de execução. Se, por exemplo, o agente ele deflagra um disparo, mas há nesse contexto uma grande dúvida em torno da sua intenção homicida. Não cabe-se não sabe-se se ele queria matar, se ele queria lesionar ou se ele queria até então assustar, né? Não podemos falar em homicídio tentado nesse contexto. Como se percebe, senhores, é fundamental nós estabelecermos aqui a diferença no caso concreto entre atos preparatórios e atos de execução, né? Porquanto aí os primeiros são impuníveis nesse contexto, né? Em regra, né? Como eu já falei para os senhores, que os dois, tanto a cogitação bem como a preparação, a cogitação é impunível, a preparação em regra é impunível, mas se ela constitui atos preparatórios para outro crime, ela passa a ser punível, né? E os demais, eles nesse contexto, os demais aí, execução, né? Ela vai se chegar, né, o início aqui da punição do crime, ainda que na sua modalidade aqui tentada nesse contexto, tá certo? Como é um dos temas bem polêmicos na teoria do crime, né? E como estamos em uma cátedra, é importante sabermos também aqui nesse contexto, né, estamos em uma academia, é importante nós sabermos a distinção entre atos preparatórios e atos executórios, né? Não há diferença nos demais temas, algumas aqui, né? Não há diferença dos demais temas, algumas teorias, né, foram construídas para identificar o momento em que se inicia essa fase da execução do crime. A rigor, é bom salientar, senhores, que a doutrina ela continua a divergir sobre qual das teorias é a mais adequada. Sobretudo, quando se depara com alguns casos concretos que suscitam dúvidas de relevo, não se pode perder de perspectiva que no caso concreto a dúvida continuará a ser interpretada até então em benefício do réu, né? Razão pela qual, se ela subsistir, né,
deve o julgador entender que não houve o início da execução e, portanto, não há a tentativa. Podemos analisar aqui, para ficar de forma aclarada, um exemplo, né, para todas essas teorias a respeito do tema. Vamos imaginar que Fernando aí ingressa em um shopping center, né, com a pretensão de subtrair os bens de alguma das lojas ali. Vai ao banheiro no horário próximo ao fechamento do shopping, né? Sua ideia seria permanecer por lá, arrombar alguma loja durante a madrugada, levar os bens ali furtados e de volta ao banheiro, né? Levar de volta ao banheiro em plena manhã, no horário aberto da abertura do shopping, sair de lá seguindo o fluxo dos seus frequentadores do local. Encontrando-se ainda no banheiro por um segurança, foi preso por tentativa de furto, né? E aí que mora o problema, né? Indagamos, realmente houve tentativa de furto? Falar em tentativa quando se inicia os atos executórios? Foram iniciados os atos executórios em relação ao crime de furto? Né? E aqui fica a pergunta. E aí você vai se perguntar. A resposta, ela vai depender de uma coisa. Ela vai depender de qual a teoria que adotamos, né? E as teorias existentes para diferenciar esses atos preparatórios de execução, nós temos a teoria negativa. Os adeptos da teoria negativa não reconhecem a relevância da distinção entre as fases que correspondem a esses intercrimes, mas é importante, né, que essa delimitação do momento da tentativa do delito era não deixar impune o seu autor, desde que detectada a sua vontade de realização delitiva, sendo impossível que a criação para delimitar a distinção entre os atos preparatórios e os atos também executórios. A definição de tentativa ficaria aí, no caso, a critério do juiz no caso concreto. Quanto à teoria subjetiva ou teoria subjetiva pura, como o próprio nome indica, né, essa teoria confere aí, até então, uma primazia ao elemento interno do autor. Isto é, esse elemento subjetivo, esse elemento volitivo, essa vontade. Para essa teoria, haveria tentativa quando o agente ele manifestar de forma inequívoca a sua intenção criminosa. Não haveria, portanto, uma distinção entre atos preparatórios e atos executórios, de modo que essa manifestação inequívoca dessa vontade de praticar o crime já permitiria a condenação pela tentativa. Nesse exemplo citado, se vingasse a teoria subjetiva, né, o agente já seria realmente punido pelo crime de furto tentado. Mas vale registrar que essa teoria subjetiva, né, não conta com muitos adeptos. Por sinal, a ausência de distinção entre os atos preparatórios e os atos executórios, mas também por conta da ausência de um critério mais objetivo para levar em conta a cabo o momento da exteriorização da vontade do agente. Quanto à teoria objetiva, né, trata-se, em verdade, aqui de um grupo de teorias. São desdobramentos que compõem a teoria subjetiva, na medida que o início da punição dessa conduta, em sua modalidade tentada, não fica apenas a critério do elemento interno do agente, mas sim dessa exteriorização dos seus atos dirigido à prática do crime. Essa teoria objetiva, ela divide-se em teoria objetivo formal, né, que para essa teoria apenas existe o início dessa execução quando o agente inicia a realização do núcleo do tipo, isto é, o verbo da conduta criminosa. No exemplo mencionado, nós devemos recordar que esse núcleo do tipo penal do furto, artigo 155, é o verbo subtrair. Desse modo, apenas poderíamos falar em tentativa quando esse agente iniciasse a subtração do bem, o que não ocorreu no caso concreto. E ainda, né, a corrente doutrinária
preferida pela doutrina nacional, né, destoando o entendimento majoritário, né, e avesso a essa teoria, Rogério Sanches, ele assevera que ela redunda numa insuficiência de intervenção do Estado, né, esperando punir o agente apenas quando estiver muito próximo dessa consumação, excluindo aí os atos que, apesar de anteriores à execução do início do núcleo, né, dessa execução do núcleo, são importantes na consecução do delito. Quanto à teoria objetivo material, né, sob essa perspectiva dessa corrente doutrinária, os atos preparatórios são aqueles em que se realiza o núcleo do tipo, mas também aqueles que são imediatamente anteriores e imprescindíveis à sua realização. O julgador aqui ele atua como uma espécie de terceiro observador, isto é o quê? Alguém que está fora do acompanhamento da conduta, né, nesse contexto, e no nosso exemplo, a conduta daquele que seja que esteja escondido no shopping caracteriza um ato executório. Quanto à teoria da hostilidade de um bem jurídico, né, essa teoria, os atos executórios são aqueles em que há um ataque efetivo e imediato a esse bem jurídico, e aí o ato preparatório, em contrapartida, seria aquele que possibilita, mas ainda não caracteriza esse ataque. Nesse contexto, a teoria objetivo individual ou objetivo subjetivo, né? Assim como a teoria objetivo material, essa teoria é uma teoria objetiva complementar, tá? A teoria objetivo formal. Com os seus adeptos aqui, a execução se inicia não apenas quando o agente começa a realização do núcleo do tipo, mas também quando ele pratica os atos imediatamente anteriores de acordo com o seu plano aí correto, tá? Aqui, portanto, senhores, não vale a figura do terceiro observador, uma análise concreta dessa conduta desse próprio agente. No exemplo que mencionamos, né, destinado à distinção entre os atos preparatórios e os atos executórios, nós podemos asseverar aqui, com toda a veemência, que o autor ele já iniciou os atos executórios. Portanto, os atos praticados anteriores são a realização do núcleo do tipo, mas se encontram aí na linha de desdobramento dessa conduta de acordo com o plano correto do autor. Essa teoria ela tem angariado a simpatia de significativa parcela da doutrina, destacando-se aí nesse rol José Henrique Pierangelo e Eugênio Raul Zaffaroni. No âmbito da nossa jurisprudência, de igual sorte, já contou com a adesão do Superior Tribunal de Justiça em seus julgados. Para mim e para certos doutrinadores, é a teoria mais razoável, na medida em que não antecipa a imputação de modo exacerbado, tá? Nem se contenta aí tão somente com a realização dos verbos do tipo penal. Na prática, nenhuma teoria é capaz de solucionar o contexto de todas as questões de limítrofes, né, entre atos preparatórios e atos executórios. Razão pela qual continuará sendo um tema muito delicado, uma linha tênue aí para todas, para a teoria do crime, tá? Não devemos olvidar aqui que uma concreta dúvida, tá? Inegavelmente, a adoção da festejada fórmula indúbio pro réu nesse contexto, tá? Depois de nós verificarmos aqui sobre cogitação, preparação e a distinção entre atos preparatórios e atos executórios, aí todas as teorias, teoria negativa, a teoria subjetiva ou subjetiva pura, a teoria objetivo formal, seus desdobramentos, a teoria objetivo material e a teoria da hostilidade do bem jurídico, teoria objetivo individual ou objetivo subjetivo. Nesse contexto, passamos aqui à conclusão, né, a consumação, tá? Nesse contexto. E aí, o crime, senhores.
o crime estará consumado quando se reúne todos os elementos da sua definição lá do artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Por outras palavras, senhores, a conduta do agente, ela realiza tudo o que estava aí previsto no tipo penal. Em um exemplo simplório, se o tipo penal do homicídio possui a fórmula matar alguém, o crime estará consumado quando uma pessoa efetivamente lograr o êxito aí, né, em matar alguma outra pessoa. Esse crime consumado é chamado de completo, pleno ou perfeito, e o momento consumativo do crime varia de acordo com a sua natureza. Crimes materiais ou crimes causais ou de resultado, nós vamos entender que a consumação, ela pressupõe o quê? O resultado naturalístico, onde nós já vimos e verificamos em aulas anteriores, né? Se vocês lembrarem, quanto nos crimes materiais. Esse resultado naturalístico vai corresponder ao quê? A uma mudança provocada nesse mundo exterior pela conduta do agente. Como, por exemplo, de crime material, temos o já mencionado homicídio, artigo 121, cuja sua consumação pressupõe essa morte, né? Essa morte é a alteração desse mundo exterior. Nos crimes formais ou de resultado antecipado, nós vamos entender que a consumação não pressupõe esse resultado, não pressupõe a produção do resultado neles previsto. Nos crimes formais, essa consumação ocorre com a conduta e o resultado podendo ocorrer ou não. E caso ocorra, constitui aí um mero exaurimento, pois o crime já havia se consumado com a conduta. Exemplo de crime formal pode ser encontrado lá na concussão, né? Artigo 316 do Código Penal. Nos crimes de ameaça, nos crimes de mera conduta, né? De mera conduta ou mera atividade ou sem resultado, que são aqueles cujo tipo descreve uma conduta, uma ação ou omissão, a ação positiva ou uma omissão negativa, sem descrever um resultado. Basta a prática da conduta, né, para a consumação do crime incumbente, tá? Exemplo do crime de mera conduta, nós temos na violação do domicílio, artigo 150 do Código Penal. No crime permanente, é aquele cuja consumação se protrai no tempo, como no caso do sequestro e cárcere privado do artigo 148 do Código Penal. A conduta do agente está sendo realizada aqui e o crime está sendo consumado. No crime habitual, é aquele que pressupõe a realização de uma conduta de forma reiterada, de modo que a realização isolada constitui um indiferente penal. Eu estava com o pensamento lá no crime de ameaça, né? Que é houve alteração agora, e a alteração trouxe a perseguição. Artigo 147A do Código Penal, né? Que foi a alteração da Lei 14.132, né? Que é o crime stalking lá, em inglês, que é o crime de perseguição. Né? E lá ele fala que se o crime é praticado, o crime de forma reiterada. Então, quando ele fala de forma reiterada, ele é um crime automaticamente habitual, porque os crimes habituais são de forma reiterada, tá? Crime de perigo são aqueles que realizam com a mera exposição do bem jurídico a perigo da lesão. São divididos entre os crimes de perigo concreto e de perigo abstrato, né? Nos crimes de perigo concreto, a consumação do crime ela pressupõe um perigo real, tá? Efetivamente ocorrido. Isto é, a conduta do agente ela expõe, né? Ela expôs, no caso concreto aqui, o bem jurídico a um perigo de lesão, tá? Nesse contexto aqui. Já os crimes de perigo abstrato presumidos são aqueles que prescindem da ocorrência de um perigo real. Quanto aos crimes qualificados pelo resultado, né, o crime se consumará com a produção do resultado mais grave previsto em lei, e assim, por exemplo, o crime de lesão corporal qualificado pela morte, artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, estará consumado quando a morte da vítima ocorrer.
Os crimes omissivos impróprios, o crime ele acaba se consumindo, né, se consumirá, né, nesse caso, com a mera omissão do agente, isto é, com a mera abstenção da conduta descrita lá no tipo penal, que é exemplo da omissão de socorro, artigo 135. Nos crimes omissivos impróprios, são aqueles que pressupõem a figura do garantidor, artigo 113, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, né, estarão consumados quando a omissão do garantidor gerar o resultado previsto nesse tipo penal omissivo. Eu creio que para os senhores, né, do segundo período, não terão dificuldades nesse contexto aqui dessa consumação quanto o momento consumativo do crime, que ele vai ter essa variação de acordo com a sua natureza, quanto aos crimes materiais, que nós vimos, crimes formais, os crimes de mera conduta, né? Também nos crimes permanentes, crimes habituais, crimes de perigo, crimes qualificados pelo resultado, crimes omissivos próprios e os omissivos impróprios, tá? Porque nós estamos estudando a classificação dos crimes e é só concatenar os atos, trazer para a vida prática que ficará bem facilitado. Exaurimento, né? O exaurimento, senhores, né, é o último momento do crime. O crime, ele é exaurido aqui, né? Esse crime exaurido é aquele cuja figura típica foi contemplada, completamente aqui esgotada, né, enquanto ele alcançou a última fase do intercrimes, ou seja, a fase de exaurimento. Também é chamada o crime esgotado. No exaurimento, existem resultados lesivos posteriores a essa consumação do crime, né, como, por exemplo, podemos citar aí o caso do crime de extorsão do artigo 155 do Código Penal. Para que esse crime se consuma, basta que haja a exigência da vantagem devida, sem a violência, né, ou grave ameaça. É o caso que ocorreu lá na cidade aí de Mirante da Serra, que nem sempre citado. O crime ali do artigo 158, ele ocorreu independente se o rapaz ficou com a grana ou não. E, por que nós vimos, a polícia recuperou toda a grana e ele vai levar uma cana pesada porque o crime ocorreu de qualquer forma, né? Mesmo que ele arrume aí um advogado bom, a condenação será plausível. Então, o que você tem que olhar? Que é o crime, esse crime, o exaurimento, existe resultados lesivos posteriores à consumação do crime, tá? E aí, o posterior recebimento da vantagem devida é mero exaurimento da conduta. Então, o malandro, ele dançou, tá? Dessa conduta criminosa. Nesse caso ocorrido, o recebimento mencionado estará presente o chamado crime de exaurimento. Sob o ponto de vista da tipicidade, nós estamos estudando aqui, o exaurimento nem sequer integraria aí o intercrimes, como eu disse, né? Portanto, os atos lesivos ocorrem após essa consumação, isto é, após a caracterização do tipo penal. Como eu disse, Kleber Masson traz a primeira etapa, a cogitação, que está na fase interna. A segunda fase, a preparação. E terceira fase, execução, e a quarta, consumação, que está nessa fase externa. Já o exaurimento não constitui essa fase do intercrimes, tá? Então nós vamos entender, né, que nesse contexto, a despeito disso, não se pode incorrer no equívoco de acreditar que o exaurimento não teria maiores consequências práticas. Né? Devemos salientar, tais resultados lesivos posteriores a essa consumação podem ser analisados pelo julgador como modalidade de quê? Lá de circunstância judicial, artigo 59, o juiz pode ter um nível de ponderação, né? Portanto, diz respeito às consequências do crime, tá? A qualificadora, tá? É o que ocorre, por exemplo, no crime de resistência, artigo 329, parágrafo 1º do CP. Também causa de aumento de pena,
Exemplo, o recebimento da vantagem devida pelo funcionário público no crime de corrupção passiva, artigo 371, parágrafo 1º do Código Penal, tá? Nesse contexto. O crime também autônomo pode acontecer de após a consumação do crime, o agente produzir um novo ato lesivo que caracteriza esse crime autônomo. É o que ocorre, por exemplo, quando após consumar o crime de sequestro qualificado pela finalidade libidinosa, o agente aí ele decide manter conjunção carnal mediante violência contra a vítima. Nesse caso, este último ato lesivo deverá, obviamente, ser punido, pois caracterizará o crime de estupro lá do artigo 213 do Código Penal. Por fim, senhores, vale registrar que há em doutrina que se reporte até então ao exaurimento, empregando a expressão consumação material. Mas isso fica só a título de conhecimento, tá? Nas próximas aulas, né, nós estaremos falando sobre os institutos correlatos aqui, né? E aí são crimes, institutos correlatos ao intercrimes também, tá? Nessa questão que trazida aí pelo Código Penal, que é a tentativa, artigo 14, inciso 2 do Código Penal, a desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal, o arrependimento eficaz, artigo 15 do Código Penal, e o arrependimento posterior, artigo 16, e o crime impossível, artigo 17, tá certo? Então, esses outros conteúdos falaremos em uma aula própria, nas próximas aulas, que nós ainda estamos, vale lembrar que nós ainda estamos dentro do fato típico, tá? Eu quero lembrá-los que o fato típico ainda não saímos dele. O que nós já vimos até agora dentro desse contexto do fato típico? Nós já vimos conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Dentro dessa tipicidade, antes dela, nós estudamos sobre sobre o tipo penal. Depois desse tipo penal, nós estudamos aí, né, da teoria do tipo, né, nós estudamos sobre o crime doloso, né, e o crime culposo. Depois nós entramos nessa fase pré-ter-dolosa, né, os crimes qualificados aí pelo resultado, tá, nesse contexto. Vimos sobre erro de tipo e hoje chegamos e estudamos sobre as fases do crime, esses momentos do crime aí nesse contexto aqui. Tá, posteriormente nós verificaremos sobre tentativa, desistência voluntária, arrependimento posterior e arrependimento eficaz e crime impossível. E aí nós esgotamos o conteúdo, esgotamos de forma aqui, né, nesses nossos estudos, né, sobre essas questões do fato típico, né? E também, né, vale ressaltar que talvez eu tenha usado a nomenclatura errada aí, né, quando eu falei sobre o tipo penal, tá? A teoria do tipo penal. Não tá errado. E aí, esgotamos o fato típico, entraremos na ilicitude e depois na ilicitude, onde falaremos ali dos institutos despenalizadores, como estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, o excesso também, e aí entraremos na culpabilidade, último elemento do fato típico, né? Que nós vimos primeiro fato típico, depois os seus elementos e depois os seus desdobramentos. Depois nós entramos na ilicitude e verificaremos os seus despenalizadores, que é o segundo elemento, a ilicitude. No terceiro, que é a culpabilidade, e também os despenalizadores, que é sobre, nesse contexto, inexigibilidade de conduta diversa, potencial consciência da ilicitude, né, imputabilidade penal, concurso de pessoas. Esgotaremos aqui o conteúdo sobre a teoria do crime e entraremos na teoria geral da pena, tá certo? Aguardo os senhores logo mais à noite para tirarmos eventuais dúvidas aí sobre, eu creio que é sobre o pré-ter doloso e o erro de tipo, tá?
E já, se der tempo, entraremos aí também nessa figura que é bem prática das fases do crime, intercrimes, tá certo?